Bem-vindo ou bem-vinda a essa aula onde a gente vai desenvolver um leitor de textos com voz com JavaScript puro. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link com um repositório onde você pode baixar o boilerplate inicial desse projeto, que já tem o HTML e o CSS prontos, e a gente vai focar só no JavaScript puro para implementar esse leitor de textos com voz. E por que é legal desenvolver esse tipo de aplicação? Esse tipo de aplicação é usado por crianças que não possuem habilidades verbais. Um exemplo são crianças autistas que usam um iPad com esse tipo de aplicação para se comunicar com os pais. E nesse projeto, a gente vai usar a Web Speech API para que quando a gente clique em uma dessas imagens que expressam sentimentos e necessidades básicas, se a gente clicar em uma imagem, a gente ouve a moça do Google lendo a frase dessa legenda. Se for necessário ler algo que não está predefinido nas imagens, se a gente clicar em inserir texto, a gente tem disponível um text area em que se a gente inserir estou com frio e clicar em ler texto, a gente ouve a frase que a gente escreveu. Se a gente fechar e clicar nesse select, a gente vê vários idiomas de leitura disponíveis para a gente usar. Então, se a gente selecionar o inglês americano do Google e clicar em inserir texto e inserir olá, você está bem? Se a gente lê o texto, e essas imagens também vão ser lidas no idioma escolhido. Então, se a gente fechar e clicar em estou com fome, a gente escuta esse sotaque inusitado. Nessa aplicação, a gente vai usar o Web Speech API. E você pode ver que aqui nessa página do MDN, que vai estar linkada aqui na descrição, que a Web Speech API ainda é uma tecnologia experimental. O que isso significa? Significa que ela foi implementada e habilitada por padrão em menos de 2 browsers populares ou a especificação dela ainda não é estável e a sintaxe dela pode mudar no futuro. Se a gente clicar aqui em Browser Compatibility e rolar até a Speech Synthesis, que é uma das interfaces dessa API e é a interface que a gente vai usar nessa aplicação, a gente vê que ela está disponível na maioria dos browsers, exceto no Internet Explorer e no Opera para o Android. Então, quando uma tecnologia ainda é experimental, você tem que ter cuidado ao usar ela em produção. Como aqui no nosso caso, a gente vai usar essa tecnologia por motivos didáticos, a gente tem mais que experimentar com ela. Então, para a gente começar a desenvolver o JavaScript puro dessa aplicação, eu já baixei o repositório com os arquivos iniciais, que eu linkei aqui na descrição, e eu tenho um index.html com a marcação da aplicação, um style CSS com os estilos dela, o diretório com as imagens e um app.js vazio. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um array de objetos e nesses objetos a gente vai inserir os dados daquelas imagens pré-definidas que expressam um sentimento ou uma necessidade básica. Então, cada objeto vai conter uma imagem e o texto do que a imagem está comunicando. Então, a gente vai inserir uma const human expressions que recebe um array. Dentro desse array, a gente vai inserir um objeto com uma propriedade image que recebe uma string com o caminho de uma das imagens que a gente tem aqui no diretório image. Então, como a gente quer acessar um diretório que está no mesmo nível do nosso app.js, a gente pode inserir ./img/ para a gente acessar o diretório img, e para a gente selecionar a imagem do copo d'água, a gente vai inserir drink.jpg. E esse objeto também vai ter uma segunda propriedade, que é a text. A text vai receber o texto que o usuário quer comunicar através da imagem, que nesse caso é o estou com sede. E agora a gente vai criar um objeto para cada imagem. Então eu vou inserir uma vírgula no final dessa linha, vou segurar Shift e Alt e pressionar tecla para baixo várias vezes para duplicar esse objeto. Como a gente tem 12 imagens, eu vou duplicar esse objeto 12 vezes
E agora, a gente só precisa modificar o valor das propriedades img e text de cada objeto. Para não ficar maçante, eu vou cortar o vídeo e agora você pode pausar e atualizar as informações do seu array. E claro, esses dados não necessariamente precisam ser inseridos manualmente. Eles podem vir de uma API, caso você conheça alguma API com esse propósito. Feito isso, aqui abaixo a gente vai iterar por esse array e para cada item dele a gente vai criar uma div com as informações de cada objeto e inserir essa div no DOM. Ou seja, a gente vai gerar as imagens pré-definidas que devem ser carregadas inicialmente. Então a gente vai inserir humanExpressions.forEach e como argumento do forEach a gente vai inserir a referência de uma função createExpressionBox e para criar a createExpressionBox, aqui acima a gente vai inserir uma const createExpressionBox que recebe uma função com o parâmetro humanExpression no singular, porque esse parâmetro representa cada objeto desse array. E se dentro dessa função a gente inserir um console.log que recebe humanExpression e salvar, se a gente olhar o browser e pressionar F12, a gente vê os nossos objetos no console. Então, o nosso próximo passo é criar a div que vai conter os dados desse objeto, que são a imagem e o texto. Para criar essa div, a gente vai usar o createElement, que é um método do document que a gente pode usar para criar um novo elemento HTML. Então, acima desse console.log, a gente vai inserir uma const div que recebe document.createElement, que recebe como argumento o nome da tag que a gente quer criar, que é div. Se aqui nesse console.log a gente inserir a div como argumento e salvar, a gente vê que para cada item do array, uma div foi criada e exibida no console. Então agora que a gente já tem as divs criadas, a gente precisa inserir dentro dessas divs os valores das propriedades image e text do objeto que está sendo recebido nesse parâmetro. E ao invés de usar a sintaxe humanExpression.image e humanExpression.text aqui dentro da função, a gente pode fazer um destructuring no objeto que está sendo recebido nesse parâmetro. Se você ainda não conhece o Destructuring Assignment, dá uma olhada nas aulas complementares que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, dentro dessa expressão de Destructuring, a gente vai especificar que a gente quer copiar o valor da propriedade img e da propriedade text desse objeto que está sendo recebido por parâmetro. Se dentro desse console.log a gente inserir a image e a text e salvar, a gente vê que os valores das propriedades img e text de cada objeto são exibidos no console. Então agora que a gente tem esses valores, primeiro a gente vai adicionar uma classe CSS na nossa div através do método add da propriedade classList. Então a gente vai inserir div.classList.add e a classe que a gente vai inserir é a expression-box. E o conteúdo dessa div vão ser duas tags, uma tag img, que vai receber como src o caminho da imagem que está sendo recebido nesse parâmetro, e uma tag p, que vai conter o texto que está sendo recebido nesse parâmetro. E para inserir essas tags dentro da div, a gente pode usar a propriedade innerHTML. Então div.innerHTML recebe uma template string. E dentro dessa template string, a gente vai inserir a imagem e o P. Então a gente vai inserir uma tag img que só tem abertura. Essa tag img vai ter um atributo src que recebe o caminho da imagem. Então a gente vai interpolar a img e vamos inserir um atributo out que recebe a interpolação do text. E abaixo dessa img, a gente vai inserir a abertura e o fechamento de uma tag p que tem uma class chamada info e que contém o text. Se a gente inserir a div nesse console.log e salvar, a gente vê que para cada item do array foi gerada uma div que contém uma imagem e um parágrafo. E agora, para a gente inserir essas divs na tela, se a gente inspecionar esse documento, a gente vê uma tag main vazia, que é o último elemento da tag container.
e é nesse main vazio que a gente vai adicionar as divs que a gente acabou de gerar. O primeiro passo para a gente fazer isso é obter a referência desse main. Então aqui no topo do código, a gente vai inserir uma const main que recebe document.querySelector que recebe main. E agora, a gente pode usar o appendChild para adicionar as divs dentro do main. O appendChild é um método que vai adicionar um elemento como último filho do elemento no qual ele é encadeado. Então, se a gente remover esse console.log daqui, inserir main.appendChild e passar a div como argumento, se a gente salvar, eu vou posicionar o DevTools aqui do lado direito da tela e a gente vê as divs com as imagens e os parágrafos inseridos na tela. E se a gente observar o main aqui na aba Elements, a gente vê as divs com as tags img e p inseridas dentro dele. E agora, a gente vai começar a trabalhar com a WebSpeech API, mais especificamente com a Speech Synthesis, que é uma interface dessa API. E é a Speech Synthesis que vai permitir que a gente busque informações sobre os tipos de vozes disponíveis no dispositivo do usuário. Aqui nessa página do MDN, que também vai estar linkada aqui na descrição do vídeo, se a gente vier aqui nesse menu à esquerda e clicar em Methods, a gente vê que um dos métodos disponíveis nessa interface e que a gente vai usar é o getVoices. Quando a gente invocar o getVoices, ele vai retornar um array com as vozes disponíveis no dispositivo do usuário. Outro método dessa interface que a gente também vai usar é o speak. Quando a gente invocar o speak, ele vai adicionar uma frase na fila de frases que vão ser faladas. Então, nosso primeiro passo para começar a usar essa API vai ser adicionar a funcionalidade nesse botão Inserir Texto para que o box com Text Area para o usuário inserir um valor seja exibido quando a gente clicar nesse botão. Observa que uma das classes desse botão é a btn_toggle. Então, aqui acima, a gente vai obter e armazenar a referência desse botão através de uma const button insert text que recebe document.querySelector, que recebe .btn-toggle, que é a classe do botão. E agora, abaixo desse for each, a gente vai adicionar um listener de clique nesse botão para que quando ele for clicado, essa div com a classe textBox receba a classe show. Se a gente inspecionar a página e aqui nessa div com a classe textBox, a gente remover o position absolute e o transform dela, a gente vê que essa div estava posicionada lá em cima. E aqui no nosso CSS, se a gente pesquisar pela class show, a gente vê que quando a class show é adicionada na div que tem a classe textBox, o valor negativo que deixava a div lá em cima é zerado e isso faz a div voltar para o centro da tela. Então, para que o clique no botão faça a div voltar para a tela, abaixo do for each, a gente vai inserir button insert text.addEventListener, que recebe como primeiro argumento o tipo de evento que a gente quer escutar, que é click, e como segundo argumento, a gente vai inserir uma função e dentro dessa função a gente vai adicionar a classe show na div que vai ser exibida na tela. Só que para inserir a classe na div, primeiro a gente precisa obter a referência dessa div. E como a gente viu que ela tem a classe textBox, aqui no topo do código a gente vai inserir uma const div textBox que recebe document.querySelector que recebe .text-box. E agora, dentro dessa função, a gente pode adicionar a classe show na div através do método add da classList. Então, div textBox.classList.add recebe o nome da classe, que é show. Se a gente salvar, eu vou selecionar a div com a classe textBox e se a gente clicar no botão, a gente vê a div na tela e aqui na aba Elements, a gente vê que a classe show foi inserida na div, foi adicionada na div. E aqui embaixo na aba de estilos, a gente vê que a adição da class show nessa div sobrescreveu o transform da div quando ela só tinha a classe textBox. Se a gente clicar no X dessa div,
nada acontece porque a gente ainda não implementou essa funcionalidade, que é remover a classe show da div quando o X for clicado. Se a gente inspecionar esse X, a gente vê que ele tem uma classe close. Então aqui no topo do código, para a gente obter a referência desse X, a gente vai inserir const close div text box, que recebe document.querySelector, que recebe .close. Então, para a gente adicionar um listener de clique nesse botão e remover a div de texto da tela, abaixo do event listener do button, a gente vai inserir closeDivTextBox.addEventListener, que recebe click como primeiro argumento e uma função como segundo argumento. Dentro dessa função, quando o X for clicado, a gente pode usar o método remove da classList para remover a classe show da div de texto. Então, divTextBox.classList.remove recebe show. Se a gente salvar e clicar em inserir texto, a div de texto é exibida. Se a gente inspecionar essa div, a gente vê que a classe show foi adicionada nela, e se a gente clicar no X, a div é removida da tela. A gente vê que agora ela só tem a classe textBox e que o valor da propriedade transform dela voltou a ser o valor original. E agora a gente vai preencher esse select vazio com as vozes da Speech API através do método getVoices, que a gente viu agora há pouco no MDN. Então, antes das invocações desses listeners de eventos, a gente vai criar um array que vai armazenar as vozes da Speech API. Esse array vai ter o valor modificado mais à frente e por isso ele vai ser uma let. Então, letVoices recebe um array vazio. E abaixo da declaração desse array, a gente vai inserir um console.log que recebe speech synthesis, que é uma propriedade global do window. Se a gente salvar e olhar o console, a gente vê um objeto speech synthesis, e esse objeto é o ponto de entrada para a gente usar a funcionalidade de fala da Web Speech API. Então, a gente pode remover esse console.log daqui, e a gente vai adicionar um listener de evento nesse objeto para que quando a lista de vozes que o método getVoices retorna mudar, que é o método que a gente vai usar daqui a pouco, quando essa lista de vozes mudar, uma função vai ser executada. Então, speechSynthesis.addEventListener recebe como primeiro argumento o evento VoicesChanged e recebe uma função como segundo argumento. E dentro dessa função, a gente vai fazer a letVoices receber o array de vozes que a invocação do getVoices retorna. Então, voices recebe speechSynthesis.getVoices. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que recebe voices e salvar, a gente vê um array de objetos, onde cada objeto representa um tipo de voz que a gente tem disponível. E daqui a pouco, a gente vai usar os valores das propriedades name e lang de cada objeto. E por que a gente não pode fazer a declaração da voices receber essa invocação do getVoices? Porque no momento em que a página está sendo carregada, essas vozes ainda não estão disponíveis. Se a gente mover esse console.log para abaixo da voices e fazer a voices receber a invocação do getVoices, se a gente salvar, a gente vê no console um array vazio. Ou seja, quando a página está sendo carregada, as vozes ainda não foram carregadas, mas quando elas são carregadas, esse evento VoicesChanged é disparado. E é por isso que a gente precisa inserir essa atribuição do getVoices dentro dessa função de callback. Então agora que a gente obteve esse array de vozes, a gente vai iterar por ele e a cada iteração a gente vai criar uma tag option e vamos inserir essas tag options nesse select que até aqui está vazio. Então, abaixo dessa atribuição do array de vozes, a gente vai inserir voices.forEach, que recebe uma função com o parâmetro voice no singular, que representa cada objeto desse array voices. E como a gente já sabe que a gente vai usar as propriedades name e lang desse objeto, ao invés de usar a sintaxe objeto.propriedade dentro da função, a gente pode inserir um destructoring nesse parâmetro. E nesse destructoring, a gente vai copiar os valores das propriedades name e lang desse objeto.
Dentro dessa função, primeiro a gente vai criar, através do método createElement do document, as tag option que vão ser inseridas dentro do select. Então, const option recebe document.createElement, que recebe o elemento a ser criado, que é option. E agora, a gente precisa setar o valor e o texto que esse option vai ter. Para setar o valor, a gente vai inserir option.value recebe name, que é o nome da voz. E para setar o texto, ou seja, o conteúdo desse option, a gente vai inserir option.textContent recebe uma template string que contém uma interpolação da lang, um pipe e uma interpolação da name. Se a gente inserir esse console.log aqui dentro, inserir o option e salvar, a gente vê no console os options que a gente gerou. E agora a gente precisa inserir esses options dentro desse select vazio. E para fazer isso, primeiro a gente precisa obter a referência desse select. Então aqui no topo do código, a gente vai inserir uma const select element que recebe document.querySelector que recebe select. Então vou copiar esse nome e aqui dentro da função, a gente vai usar a appendChild para inserir cada option dentro do select. Então select element.appendChild recebe option. Se a gente salvar, a gente vê que agora o select contém os options que a gente gerou. Dependendo do sistema operacional ou até mesmo do browser em que você estiver, essas opções de vozes podem variar. Então agora a gente precisa fazer essas vozes funcionarem quando a gente clicar numa dessas imagens. Ou quando a gente clicar em inserir texto, digitar alguma coisa e clicar em ler texto. Para fazer com que a div clicada emita a voz que comunica o que a imagem quer dizer, a gente precisa adicionar um listener de evento em cada div. Então, dentro da createExpressionBox, que é a função em que a gente está criando essas divs, antes de inserir elas no DOM, a gente vai inserir div.addEventListener, que recebe click como primeiro argumento, e como segundo argumento, a gente vai inserir a função que vai ser executada quando o clique acontecer. E dentro dessa função, a gente vai invocar uma função que a gente vai criar, chamada setTextMessage. E a invocação dessa função vai receber a mensagem que deve ser lida. Então a gente vai inserir text, que é o valor da propriedade text do objeto que está sendo recebido aqui no parâmetro. E aqui abaixo, a gente vai invocar uma outra função que a gente vai criar, chamada speakText, que é a função que vai executar o código que ativa a fala do texto. E aqui abaixo, a gente também vai fazer com que no momento em que o clique acontecer, a imagem ganhe um efeito de sombra ao redor dela. Aqui no CSS, se a gente pesquisar por .active, a gente vê uma classe active que quando é adicionada no elemento que tem a classe ExpressionBox, exibe uma sombra ao redor desse elemento. Então, para adicionar essa classe de forma dinâmica, a gente vai usar o método add da propriedade classList. Então, div.classList recebe active. Só que depois que o clique acontecer, a gente também vai remover essa classe do elemento depois de alguns milissegundos. E para fazer isso, a gente vai invocar um setTimeout. E o setTimeout é um método que vai invocar uma função imediatamente após o tempo que a gente especificar para ele. Então, como primeiro argumento do setTimeout, a gente vai inserir a função que deve ser executada e como segundo argumento, a gente vai inserir em milissegundos daqui a quanto tempo essa função que foi passada no primeiro argumento deve ser executada. Então, a gente vai especificar 1000 milissegundos que equivalem a 1 segundo. E dentro dessa função, a gente vai remover a classe usando o método remove também da propriedade classList. Então div.classList.remove recebe active. Então agora a gente precisa criar essas duas funções, mas antes a gente vai inicializar um Speech Synthesis Utterance, porque é ele quem vai realmente cuidar da fala do texto. Então, acima da createExpressionBox, a gente vai criar uma instância do Speech Syntax Utterance e vamos armazenar essa instância em uma const. Então, const utterance recebe a palavra-chave new, seguida da invocação do Speech Synthesis Utterance.
Se a gente traduzisse uterance para o português, a tradução seria enunciado. E enunciado é uma frase, uma parte de um discurso oral ou escrito. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que recebe uterance e salvar, a gente vê um objeto Speech Synthesis Uterance no console, e esse objeto representa um pedido de fala, de leitura, e contém informações sobre o que deve ser lido e como deve ser lido. E uma das coisas incluídas nesse como é a linguagem na qual a informação deve ser lida. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Roger, por que essas duas funções que a gente invocou e ainda não declarou não lançaram um erro no console? Porque elas só são invocadas quando a gente clica em alguma dessas divs. Se a gente fechar esse objeto e clicar em uma div, a gente vê um erro no console dizendo que setTextMessage is not defined. E por que o erro só está avisando sobre uma função? Porque essa função é a função que foi invocada primeiro. E como o código é lido de cima para baixo, e quando um erro é lançado, a execução do script é pausada, só a setTextMessage é exibida no erro. Se entre essas duas funções só a setTextMessage tivesse sido criada, o erro dizendo que speakTest is not defined seria exibido. Então, para criar essas funções, a gente vai remover esse console.log daqui e vamos inserir uma const setTextMessage que recebe uma função que tem um parâmetro text, e dentro dessa função, através da propriedade text da uterance, a gente vai atribuir o texto que deve ser lido. Então, uterance.text recebe o text recebido por parâmetro. Então, como na invocação da setTextMessage, a gente está passando como argumento o texto desses objetos, esses são os textos que vão ser lidos. E agora, a gente precisa criar speakTest, que está sendo invocada abaixo da setTextMessage. Então, const speakTest recebe uma função, e dentro dessa função, através do método speak, do Speech Synthesis, a gente vai adicionar na fila de enunciados o enunciado que deve ser lido. Então, speech synthesis.speak recebe uterance, que é o nosso enunciado. Se a gente salvar e clicar em uma imagem, a fala acontece, mas o efeito de sombra na div não acontece. Se a gente investigar esse erro aqui no console, a gente vê que eu esqueci de adicionar o método add aqui. Então eu vou copiar essa linha, vou dar um Ctrl F e vou adicionar um ponto add. Se a gente salvar e clicar em alguma div, agora sim a fala acontece e o efeito de sombra na div também. E daqui a pouco a gente vai ver como mudar a linguagem para PTBR. Porque antes, a gente vai adicionar um listener de evento nesse select para que quando uma das opções dele for selecionada, ou seja, quando essa opção selecionada do select mudar, a voz e o idioma na qual o texto vai ser lido seja setado. Para adicionar esse listener de evento, a gente precisa ter a referência do select, que já está armazenada aqui na select element, e aqui abaixo a gente vai inserir um selectElement.addEventListener que recebe change, porque a gente precisa escutar quando o select mudar o valor selecionado. E como segundo argumento, a gente vai inserir a referência de uma função que a gente vai criar, chamada setVoice. Então, aqui em cima, abaixo da função speakTest, a gente vai criar a setVoice. Então, const setVoice recebe uma função com um parâmetro event, e dentro dessa função, se a gente inserir um console.log que recebe oi e salvar, se a gente modificar o select, oi é exibido no console. Então, toda vez que a gente modifica o select, essa função é executada. Então, abaixo desse console.log, a gente vai usar uma propriedade voice desse objeto uterance para setar a voz que vai ser usada na leitura do enunciado. Então, uterance.voice recebe, e a gente vai fazer essa propriedade receber, a voz selecionada no select. Como que a gente vai fazer isso? Se aqui nesse console.log a gente inserir event.target, comentar a uterance.voice e salvar, se a gente modificar a opção selecionada do select, a gente vê no console
a referência do próprio select, porque o select é o target do evento, ou seja, ele é o elemento no qual o evento aconteceu. E qual que é o evento? É a seleção de um desses valores com o clique do mouse. Se a gente investigar esse select, a gente vê que cada atributo value dessas tag option armazenam o nome da voz. Isso significa que se a gente encadear .value aqui nesse event.target e salvar, se a gente clicar em uma dessas opções de vozes, o valor do atributo value do option que foi selecionado é exibido no console. Então agora que a gente sabe qual voz está sendo selecionada no select e a gente tem o array voices que armazena as vozes da Speech API, a gente pode fazer com que quando uma voz for selecionada, só o item do array voices que corresponde ao nome da voz selecionada seja atribuído para utterance.voice. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode usar um método de array chamado find. O find retorna o primeiro item do array que corresponde à condição que a gente especificar. Se aqui no console a gente especificar um array com os números 1, 2 e 3 e encadear a invocação do find, se a gente quiser obter o número 2 desse array, a gente pode especificar como argumento do find uma função com um parâmetro item e vamos fazer essa função retornar item é igual a 2. O que vai acontecer aqui? O find vai executar essa função para cada item desse array. E se em alguma dessas invocações essa condição resultar em true, o find retorna o item que corresponde a essa condição e toda essa invocação resulta no item que o find retornou. Então, na primeira execução dessa função, o parâmetro item recebe o primeiro item do array, que é o 1. 1 é igual a 2? False. Como essa condição resulta em false nessa execução, a função vai ser executada pela segunda vez, mas dessa vez o parâmetro item recebe o segundo item do array, que é o 2. 2 é igual a 2? True. Então, como a condição resultou em true, ao invés de executar a função para o próximo item, o find retorna o item que atendeu a condição e toda essa invocação resulta nesse item que atendeu a condição. Agora, se nenhum item do array atender a essa condição, se a gente especificar item igual a 4, por exemplo, a função vai ser executada para todos os itens do array e como nenhum item do array é igual a 4, o find vai retornar undefined. E como o find retornou undefined, toda essa invocação resulta em undefined. No nosso caso, a utterance.voice precisa receber a voz que corresponde ao item selecionado no select de vozes. Então, ela vai receber voices, que é o array que armazena as vozes da Speech API, .find, que recebe uma função com um parâmetro voice, que retorna voice.name é igual ao item selecionado no select de vozes. Para a gente deixar essa função mais legível, a gente pode remover esse console.log daqui e inserir uma const selected voice que recebe essa invocação do find e a gente vai passar a selected voice como valor da utterance.voice. Se a gente salvar, não mudar a voz do select e clicar em uma imagem, a gente escuta a Microsoft Zero tentando falar português. Se a gente modificar a opção do Select para o Google Português do Brasil e clicar em qualquer imagem, a gente ouve a moça do Google lendo a frase com a pronúncia correta. Então agora que a gente conseguiu escutar e mudar as vozes quando a gente clica na imagem, a gente precisa fazer com que quando a gente clicar em inserir texto, digitar uma mensagem e clicar em ler texto, esse texto seja lido. Para fazer isso, primeiro a gente precisa inserir um evento de clique nesse botão Ler Texto. Se a gente inspecionar ele, a gente vê que ele tem um ID read. Então, para obter e armazenar a referência desse botão, aqui no topo do código, a gente vai inserir uma const button read text recebe document.querySelector que recebe a hash read.
que é o ID do botão. E aqui abaixo, para a gente adicionar o listener de evento no botão, a gente vai inserir buttonReadText.addEventListener, que recebe clique como primeiro argumento e uma função como segundo argumento. E dentro dessa função, a gente vai invocar a setTextMessage, que é a função que vai setar o texto que a voz precisa ler, e para a gente obter o valor que foi digitado no TextArea, primeiro, a gente vai obter a referência dele. Então, aqui no topo, a gente vai inserir const TextArea recebe document.querySelector, que recebe TextArea. E como argumento da invocação da setTextMessage, a gente vai inserir TextArea.value. E a gente também precisa invocar a função que vai ler o nosso enunciado, que é a speakText. Vamos testar? Se a gente salvar e selecionar o Google PTBR, clicar em inserir texto, observar se não tem nenhum warning no console e inserir alface, se a gente clicar em ler texto, a gente vê que TextArea is not defined. Por quê? Porque esse TextArea que está referenciando uma const, para referenciar a const que a gente declarou, precisa estar com um A maiúsculo. Então eu vou inserir o A maiúsculo aqui. Vou salvar. Se a gente olhar o console, nenhum erro é exibido. Se a gente selecionar o Google Português do Brasil, clicar em inserir texto e inserir alface e clicar em ler texto, a gente escuta a moça brasileira do Google. E se a gente escolher a Microsoft Zira Desktop americana e clicar em ler texto, a gente escuta Alface. Então, a nossa aplicação está funcionando e, inclusive, ela é responsiva. Se a gente visualizar a versão responsiva dela, ela continua funcionando da mesma forma. Então, eu vou voltar a aplicação para a versão desktop para a gente visualizar melhor ela. E antes de refatorar, a gente pode fazer algumas melhorias nessa aplicação. Uma delas é fazer a voz do Google em português ser a voz default, a voz padrão da aplicação. Como que a gente pode fazer isso? E lembrando, primeiro a gente faz funcionar, mesmo que o código esteja feio, e depois de fazer funcionar, a gente refatora. Então, se a gente recarregar a página, a gente vê que a Microsoft Zira, com o idioma inglês americano, é a linguagem exibida no Select. E se a gente clicar em uma imagem, a Microsoft Zira tenta ler a frase em português. Se aqui no nosso app.js a gente pesquisar pela invocação do método getVoices, a gente vê que nessa linha, quando as vozes são carregadas no browser, elas são atribuídas para essa letVoices, e se a gente invocar um console.log que recebe a voices e salvar, se nesse array exibido no console a gente investigar esse primeiro objeto, a gente vê que ele é a voz da Microsoft Zira para o desktop e que a propriedade default desse objeto está armazenando true. Se a gente investigar esse segundo objeto, que é a voz da Microsoft Maria para o desktop, a gente vê que a propriedade default desse objeto armazena false. Isso significa que no meu caso, na minha máquina e usando o browser que eu estou usando, a Microsoft Zira já vem lá da Web Speech API habilitada para ser a minha linguagem padrão. E como eu mencionei antes, isso pode variar dependendo do dispositivo e ou do browser que você está usando. Só que eu não quero a Microsoft Zira Desktop com inglês dos Estados Unidos como a voz padrão da aplicação. Eu quero a voz da moça do Google em PTBR. E como cada objeto tem uma propriedade com o nome da voz, se a gente investigar o objeto que representa a voz do Google Português do Brasil, a gente pode copiar o valor dessa propriedade name e usar o find nesse array para a gente obter só esse objeto. Então, se nesse console.log, aqui na voices, a gente encadear o find, que recebe uma função com um parâmetro voice, que retorna voice.name é igual a Google Português do Brasil, e se a gente duplicar esse console.log e especificar que a gente quer a Microsoft Maria Desktop Português Brasil, e a gente vai quebrar a linha nesse return,
Se a gente salvar, a gente vê os objetos da moça do Google e da Maria exibidos. Então agora que a gente obteve esses objetos, a gente vai remover esses dois console.log daqui, vamos remover os parênteses finais das duas linhas, vamos armazenar esses objetos em duas consts, em que a primeira vai se chamar Google Voice, vamos quebrar a linha nesse return, e a segunda const vai se chamar Microsoft Voice. E agora, o nosso próximo passo é fazer com que a voz padrão seja a da moça do Google PTBR. E se essa voz não estiver disponível, a gente vai setar a voz da Maria da Microsoft. Para fazer isso, aqui abaixo a gente vai inserir um if que verifica se Google Voice existe. Se existir, essa expressão vai resultar no objeto que representa a voz do Google, e como um objeto é um valor truthy, ou seja, como o Google Voice é um valor truthy, o bloco do if vai ser executado. O que é um valor truthy? É qualquer valor que não é false. E quais são os valores false? False, zero, string vazia, null, undefined e none, not a number. Então, se esse objeto não for encontrado, a Google Voice vai armazenar o undefined que o find retornou, e como undefined é um valor false, o bloco do if não vai ser executado. Então, se Google Voice existir, dentro do bloco desse if, a gente vai fazer a voz do nosso enunciado, ou seja, do nosso objeto utterance, receber a voz do Google. Então, utterance.voice recebe Google Voice. Se a voz do Google não existir, a gente vai fazer a voz do nosso enunciado receber a voz da Maria. Então, no fim desse if, a gente vai encadear um else if que recebe Microsoft Voice, e dentro desse bloco, a gente vai executar essa mesma linha de código recebendo Microsoft Voice. Vamos testar? Se a gente salvar e clicar em uma imagem, a moça do Google lê a frase. Se a gente clicar no parágrafo, estou cansado, o texto do parágrafo também é lido. Se a gente clicar em inserir texto e inserir este texto vai ser lido, e clicar em ler texto, este texto vai ser lido, a moça do Google lê a frase. E para a gente testar o else if, a gente vai remover esse L do Brasil, e nesse caso, Google Voice vai armazenar undefined, o bloco do if vai ser ignorado, e como Microsoft Voice existe, esse bloco do else if vai ser executado. Se a gente salvar e clicar em uma imagem, a Maria lê a frase. Se a gente clicar no parágrafo, a Maria lê o conteúdo do parágrafo. E se a gente clicar em inserir texto e inserir vou embora e clicar em ler texto, a Maria diz que vai embora. Só que observa que essa voz exibida no select não corresponde à voz atual. O que a gente pode fazer para resolver isso? Eu vou inserir o L no Brasil de volta, e observa que dentro do for each, a gente está criando, configurando e inserindo na tela cada option do select. Então aqui nessas condicionais, a gente pode especificar que se a voz existe e se o name que o atributo value do option recebeu é igual ao nome da voz, além de setar essa voz, a gente vai fazer o option receber um atributo selected, que é o atributo que indica que esse option é o selecionado inicialmente. Só que para fazer isso, como essas condições vão precisar checar o nome da voz que o atributo value do option recebeu, e como é necessário que a criação do option e a atribuição de valor do value dele estejam dentro do for each, porque a cada iteração um novo option está sendo criado, a gente vai inserir essas condicionais aqui abaixo da atribuição da option.value. E a gente precisa especificar que se a voz existe e se o atributo value que o option que está sendo criado recebeu é igual ao nome da voz, a gente vai fazer esse option receber um atributo selected, que é o atributo que indica que esse option é o selecionado inicialmente no select. Então, nessa condição do if, logo após o Google Voice, a gente vai inserir e para que esse if só seja executado se o que tiver à esquerda e à direita desse e for verdadeiro, option.value é igual a Microsoft Voice.name. Então, a gente pode selecionar essas duas utterance.voice e na linha de baixo, a gente vai inserir option.selected recebe true.
Ou seja, se a voz do Google existir e se esse name que o option.value recebeu aqui em cima é igual o nome da voz do Google, que no caso eu escrevi errado, eu vou duplicar essa expressão e aqui eu vou passar Google Voice. Então se a voz do Google existir e se esse name que o option recebeu aqui em cima é o nome da voz do Google, a voz do nosso enunciado vai ser a voz do Google e esse option vai receber o atributo selected. E o mesmo vale para a voz da Microsoft. Caso a voz do Google não exista no dispositivo, mas a voz da Microsoft esteja disponível, esse bloco de código vai ser executado. E lembrando que quando a gente tem um encadeamento de if e else if, só um desses blocos vai ser executado. Vamos testar? Se a gente salvar, a gente vê que como a voz do Google PTBR está disponível, a opção marcada por padrão no Select é a voz do Google em PTBR. Se a gente clicar em uma imagem, a gente ouve a moça reclamando que está machucada. Se a gente inserir JavaScript é legal e clicar em ler texto, o JavaScript é legal. E para a gente testar o else if, a gente vai remover o B do Brasil e se a gente salvar, a Microsoft Maria já é exibida no Select. Se a gente clicar em uma imagem, a Maria reclama que está com sede. Se a gente inserir gosto de React e clicar em ler texto, não saiu como esperado, mas está tudo certo. Então eu vou voltar o B do Brasil. E agora que a gente melhorou esse aspecto de usabilidade da aplicação, agora sim a gente pode refatorar o código, deixando ele mais limpo e legível. E a gente pode começar observando essa função createExpressionBox, que é executada para cada objeto do array HumanExpressions. Dentro da createExpressionBox, a gente está criando uma div para cada imagem, estamos configurando a classe e o HTML interno dessas divs, estamos adicionando um evento de clique nessas divs e então, logo após isso, cada div é adicionada dentro do main. Só que se a gente gerar essas divs com um map, além dessa operação ficar mais legível, o nosso código ganha uma abordagem mais funcional. E por que esse ganhar uma abordagem mais funcional é bom? Porque a gente não vai precisar executar esse efeito colateral de inserir uma div no main a cada execução do for each. Lembrando que essa função é um callback do for each. Se a gente usar o map, a gente vai gerar um array de divs com um map, transformar esse array em uma string que contém todas as divs do array e só então, depois que a gente gerar essa string de divs, a gente vai inserir essa string na tela. Então, eu vou comentar esse for each e a declaração da createExpressionBox. E agora, por enquanto, a gente vai esquecer que essa div tem um listener de clique e a gente vai focar só em criar essas divs e inserir elas na tela. Depois, a gente cuida do evento de clique porque a forma de inserir esse evento também vai ser refatorada. E aqui acima da função comentada, como a gente vai focar em gerar as divs e inserir elas no DOM, a gente vai criar uma função com um nome que evidencia isso. Então const add expression boxes into DOM, que recebe uma função, e dentro dessa função a gente vai declarar uma const para armazenar as divs que a gente vai gerar com o map. Então const divs recebe HumanExpressions, que é esse array de objeto com as imagens e o texto delas, e a gente vai encadear a invocação do map nesse array. O map é um método de array que pode ser usado quando você quer gerar um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado. O que o map vai fazer? Ele vai percorrer e copiar cada item do array, vai executar alguma transformação em cada um desses itens através da função que a gente passar como argumento para ele, e ele vai retornar um novo array com esses itens transformados. Ou seja, ele não vai modificar o array original no qual ele foi encadeado. No nosso caso, a partir desse array HumanExpressions, a gente quer gerar um novo array
que vai ter a mesma quantidade de itens do array Human Expressions, só que ao invés dos itens do novo array serem objetos, os itens vão ser divs em formato de string. Então, como argumento desse map, a gente vai inserir uma função, e essa função pode receber 3 parâmetros. Item, que é o item que está sendo iterado atualmente, index, que é o index, a posição do item que está sendo iterado, e o array, que é o próprio array que está sendo iterado. Desses 3 parâmetros, só o item é obrigatório e é só ele que a gente vai usar. E agora, a gente vai fazer essa função retornar um valor. E muita atenção para 2 coisas. Primeiro, essa função vai ser executada para cada item desse array no qual o map foi encadeado. Segundo, toda vez que essa função for executada, o valor que ela retornar vai ser adicionado como item desse novo array que o map está gerando. Então, como a gente quer obter um novo array de divs, a gente vai inserir que o retorno dessa função é uma template string com a abertura e o fechamento de uma tag div. Se dentro dessa div a gente inserir uma interpolação da item.text, para a gente visualizar o array que o map gerou, a gente vai inserir um console.log que recebe as divs, e se aqui abaixo a gente invocar essa função e salvar, a gente vê o nosso array de strings no console, em que cada string é uma div que contém o texto das imagens. O que aconteceu aqui? Essa função foi executada para cada item desse array, e na primeira vez que ela foi executada, esse parâmetro item recebeu esse primeiro objeto do array Human Expressions. E como item.text resulta em estou com sede, então nesse novo array que o map estava gerando, o retorno dessa função, que é essa template string, foi adicionada como primeiro item desse novo array. Depois disso, essa função foi executada pela segunda vez, só que dessa vez, esse parâmetro item recebeu o segundo item do array, que é esse segundo objeto com o text estou com fome. Então, item.text resulta em estou com fome, então nesse novo array que o map estava criando, essa string foi adicionada como segundo item desse array. E esse ciclo aconteceu até que a função fosse executada pela última vez para o último item do array Human Expressions. E nesse ponto, como a função já tinha sido executada para todos os itens do array, toda essa expressão resultou num novo array com os novos itens que o map criou, e essa const divs recebeu esse novo array. Você lembra que eu disse que você vai usar o map quando você quiser criar um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado? É exatamente o que aconteceu aqui. A gente obteve um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com o texto de cada objeto inserido dentro de uma div. Importante, para o map retornar esse novo array com os novos itens, essa função sempre tem que retornar um valor. E essa é uma das principais diferenças entre o map e o for each, por exemplo, já que o for each nunca retorna um valor. Se você quiser assistir uma aula em que eu falo só sobre map, filter e reduce, dá uma olhada nas aulas complementares que estão aqui abaixo, porque é nessas aulas que você vai ter mais exemplos e casos de uso desses métodos e das features que eu estou usando nessa aplicação. Então agora que a gente gerou esse array de divs, a gente precisa inserir o conteúdo real que essas divs vão ter. Então eu vou remover essa interpolação daqui, vou quebrar linha e vou identar essa div, vou inserir nessa div uma class que recebe essa class expression box, vou copiar e colar essa img e essa p que a inner HTML estava recebendo ali embaixo, e vou copiar e colar esse destructuring aqui no parâmetro do map. Se a gente salvar, a gente vê o nosso array de strings, e para a gente visualizar melhor essas divs, a gente pode clicar nessa seta para expandir a visualização do array, e se a gente der um duplo clique no valor desse index 0, a gente vê que agora as divs contêm as informações que a gente inseriu. E como que a gente vai inserir essas divs na tela? Primeiro, a gente precisa fazer com que todos os itens desse array se transformem em uma só string. Ou seja, a gente precisa transformar esse array em uma só string que contém cada div desse array. Para fazer isso,
No final da invocação do map, a gente pode encadear a invocação de um método join. O que o método join faz? Ele retorna uma nova string com todos os itens do array concatenados e separados por vírgula. Se a gente salvar, a gente vê no console uma string com todos os itens do array concatenados, e se a gente observar bem, a gente vê que entre uma div e outra existem vírgulas separando essas divs. Só que para a gente inserir essas divs na tela, a gente precisa remover essas vírgulas. E para remover essas vírgulas, a gente pode passar para a invocação do join um argumento opcional. Esse argumento opcional é um separador. Então, se a gente vier aqui no join e especificar que o separador vai ser uma string vazia e salvar, a gente vê que agora nada separa uma div da outra. Então, para a gente inserir essas divs dentro desse main, como essas divs agora são uma string, ao invés de usar o append child que a gente criou, que a gente usou aqui embaixo, a gente vai fazer a propriedade innerHTML do main receber essas divs. Então, vou remover esse console.log daqui e ao invés de declarar essa const divs, a gente vai inserir main.innerHTML, recebe essa string que o map e o join vão gerar e a innerHTML vai passear essa string para HTML. Se a gente salvar, a gente vê as divs inseridas na tela e se a gente inspecionar esse main, a gente vê as nossas divs inseridas dentro dele. Então agora que a gente inseriu as divs na tela, a gente pode inserir o evento de clique nelas. Só que observa aqui abaixo que a gente estava adicionando um listener de clique em cada div gerada. Se esse tipo de código fosse implementado em uma aplicação com uma quantidade massiva de imagens, adicionar um listener de evento em cada imagem dessa forma causaria problemas de performance. Então, a nossa abordagem vai ser inserir um listener de evento de clique no pai dessas divs e quando o clique acontecer, a gente descobre qual dos elementos foi clicado e executa o código que a gente precisa executar. Observa que aqui abaixo dessa invocação, se a gente inserir main.addEventListener, que recebe clique como primeiro argumento, e uma função com o parâmetro event, se dentro dessa função a gente inserir um console.log, que recebe event.target, e salvar, se a gente clicar em uma imagem, a gente vê no console a referência da imagem que foi clicada. E se a gente clicar no texto abaixo da imagem, a gente vê no console a referência do parágrafo que foi clicado. Ou seja, o event.target armazena o elemento no qual o clique aconteceu. E agora que a gente obteve esse elemento, a gente pode verificar qual elemento foi clicado e executar essa série de ações que a gente estava executando antes de iniciar o refactoring. Mas por que a gente precisa verificar qual elemento foi clicado? Observa que se a gente clicar no gap entre uma imagem e outra, o elemento no qual o clique aconteceu é o main. E se o clique acontecer no main, a gente não quer executar as mesmas ações que a gente executaria se o clique tivesse acontecido na imagem ou no parágrafo. Então, acima desse console.log, para obter e armazenar a referência do elemento que foi clicado, a gente vai armazenar a event.target em uma const. Então, const clickedElement recebe event.target. E abaixo dessa const, a gente vai inserir uma condição para verificar se o clique aconteceu ou na imagem ou no parágrafo. E inicialmente, a gente vai fazer isso usando a propriedade tagName. Se nesse event.target a gente encadear a tagName e salvar, se a gente clicar na imagem, uma string img em caixa alta é exibida no console e se a gente clicar no parágrafo, uma string p é exibida. Então, a gente vai inserir if clickedElement.tagName é igual a img ou se clickedElement.tagName é igual a p, então se o elemento clicado é o img ou o parágrafo, dentro do bloco desse if, a gente vai exibir o nome do elemento clicado no console. Então a gente vai inserir uma template string com a mensagem clicou no interpolação da clickedElement.tagName. Se a gente salvar e clicar na imagem, clicou no img é exibido e se a gente clicar no parágrafo, clicou no p é exibido. Então agora que a gente descobriu qual elemento foi clicado, a gente pode copiar e colar esse código que deve ser executado quando a imagem for
clicada. Então vou descomentar essa parte do código e se a gente salvar e clicar na imagem, a gente vê text is not defined. E se a gente clicar nessa linha do erro, a gente vê que o erro aconteceu nesse argumento text da invocação do setTextMessage, e esse erro aconteceu porque nesse código anterior, o text, que é o texto que deve ser lido quando a gente clicar na imagem ou no parágrafo, estava sendo recebido nesse destructuring do objeto. E o objeto com a imagem e o texto era recebido como parâmetro dessa função, porque aqui abaixo o foreach estava passando como parâmetro para essa função cada objeto do array HumanExpressions. Só que agora a gente não tem mais esse objeto sendo recebido aqui na nossa função. Como que a gente vai fazer para obter o texto que deve ser lido quando o clique acontecer? Bom, se a gente vier aqui no browser e inspecionar uma dessas imagens, a gente vê que a tag mg tem um atributo out que recebe o texto, que é o texto que deve ser lido quando a imagem ou o p for clicado, e a gente vê que a tag p contém o texto que deve ser lido quando a imagem ou o p for clicado. Então, esse argumento text, caso o elemento clicado tenha sido img, poderia ser substituído pelo valor do atributo out da tag mg, ou caso o elemento clicado tenha sido parágrafo, a gente poderia substituir esse argumento text pelo conteúdo do parágrafo. Só que escolher atributos diferentes para inserir como argumento talvez não seja a opção mais organizada. Uma outra opção que a gente tem é aqui em cima, no momento da criação desses elementos, a gente pode adicionar um atributo HTML data no img e no p. O data é um atributo que pode ter um nome dado por você, desde que esse atributo tenha o prefixo data e um traço. Inclusive, existe uma boa prática com o atributo data no momento de selecionar elementos no DOM. Eu criei uma enquete que está sendo exibida agora no card, e se a enquete me mostrar que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo ainda não conhece o atributo data, eu vou gravar um vídeo falando sobre como esse atributo pode ser usado com JavaScript e mostrar por que usar ele é uma boa prática. Então vota nessa enquete que está aqui no card, seu voto é importante. Então aqui na tag mg, logo depois do out, a gente vai inserir um data-js que recebe aspas duplas e uma interpolação da text. E eu vou copiar esse data.js e colar ele no parágrafo depois da class. Se a gente salvar e inspecionar alguma imagem, a gente vê que a tag img e a tag p agora contém um atributo data.js com o valor estou cansado. Então, a gente precisa substituir esse argumento text pelo valor do data.js do elemento clicado. Mas como que a gente obtém esse valor? Se acima dessa invocação a gente inserir um console.log que recebe clickedElement.dataset e salvar, se a gente clicar numa imagem, a gente vê um objeto DOM_StringMap que contém uma propriedade JS, que é o nome do nosso atributo, que contém a string que a gente precisa. Então, se a gente recortar essa expressão, remover esse console.log daqui, inserir a expressão como argumento da função e encadear a .js e salvar, se a gente clicar na imagem, a moça do Google leu o texto e agora a gente vê um erro dizendo que div is not defined. Se a gente clicar nessa linha, a gente vê que o erro aconteceu porque não existe uma const div declarada dentro desse escopo. Se você ainda não sabe o que é escopo, tem uma aula aqui na descrição do vídeo falando só sobre isso. Depois que você assistir essa aula, dá uma olhada nas aulas complementares que eu deixei na descrição. Então, no código anterior que a gente escreveu, como essa div estava sendo criada aqui dentro da função, aqui abaixo a gente referenciava essa div e adicionava uma classe nela. Só que agora a gente precisa encontrar uma forma de identificar a div na qual a classe deve ser adicionada e aqui embaixo removida. Uma das formas que a gente tem é padronizar o data.js também no momento de criação da div. Então, depois da classe da div, a gente vai inserir o mesmo data.js do img e do p, para que essa identificação seja padronizada nos três elementos. E aqui abaixo, depois dessas invocações da setTextMessage e da speakTest,
a gente pode obter e armazenar em uma const a referência da div que foi clicada. E obviamente a gente vai refatorar esse código daqui a pouco. Esse é o refactoring do refactoring. Então const div recebe document.querySelector, que recebe uma template string com o seletor CSS do data-js, que recebe aspas duplas contendo uma interpolação da clickedElement.dataset.js. Se a gente salvar e clicar na imagem, o texto da imagem é lido, o efeito de sombreamento ao redor dela é exibido e nenhum erro é exibido no console. Se a gente clicar no parágrafo, o mesmo acontece e nenhum erro é exibido no console, ou seja, o nosso código voltou a funcionar e agora a gente pode refatorar ele. E a primeira expressão que a gente vai deixar mais legível é a condição desse if. A gente pode armazenar essa expressão em uma const e só referenciar essa const como condição do if. Então aqui em cima, a gente vai declarar uma const clickedElementText must be spoken, que recebe essa expressão que o if está recebendo, na qual a gente vai quebrar a linha antes do or. Então a gente vai consertar essa palavra e vamos referenciar essa const como condição do if. E agora, se a gente observar o que esse código abaixo dessas duas invocações está fazendo, a gente vê que uma const div está sendo criada, uma classe active está sendo adicionada nessa div, e depois de 1 segundo, essa classe é removida da div. Então, essa criação e configuração de classes da div pode ser isolada em uma função. Aqui acima do listener de evento, a gente pode declarar uma const setStyleOfClickedDiv, que recebe uma função com o parâmetro dataValue, e dentro dessa função, a gente vai copiar e colar esse código da criação e configuração das classes. Vamos fazer essa interpolação do data.js, receber o dataValue, e aqui embaixo, a gente vai substituir esse código pela invocação da setStyleOfClickedDiv, que precisa receber como argumento o valor do data.js do elemento clicado. Como a gente sabe que a gente vai repetir essa expressão para fazer isso, aqui acima a gente vai armazenar ela em uma const, que na verdade vai ficar aqui mais acima. Então const clickedElementText recebe clickedElement.dataset.js e a gente vai referenciar essa const como argumento da invocação da setTextMessage e como argumento da invocação da setStyleOfClickedDiv. E agora a gente pode remover esse código comentado aqui abaixo, porque a gente não precisa mais dele. Só que tem uma coisa, você consegue perceber o problema que esse tipo de código pode causar na manutenibilidade da aplicação futuramente? Imagina que amanhã a gente precise adicionar um outro elemento dentro dessa div, um botão, por exemplo. Se esse botão também precisar ter a funcionalidade de ler o texto que essa imagem representa, a gente vai ter que adicionar mais um or nessa expressão e inserir outra condição comparando se o elemento clicado é um button. Então, pensando a médio e longo prazo, esse tipo de código não é manutenível. Uma das formas que a gente tem para melhorar esse código é criar um array de nomes dos elementos e, através do método sum, verificar se o nome do elemento clicado é igual a algum item do nosso array. Como que o método sum funciona? Sum significa algum, e você vai usar esse método quando precisar verificar se pelo menos algum item do array atende à condição que você especificar. Se aqui no console a gente especificar um array com os números 1, 2 e 3 e encadear a invocação do sum, se a gente quiser saber se algum item desse array é igual a 2, a gente pode especificar como argumento da invocação do sum uma função com um parâmetro item, e a gente vai fazer essa função retornar item é igual a 2. O que vai acontecer aqui? O sum vai executar essa função para cada item desse array. E se em alguma dessas execuções essa condição resultar em true, o sum retorna true e toda essa invocação resulta em true. Então, na primeira execução da função, o parâmetro item recebe o primeiro item do array, que é o 1. 1 é igual a 2, false. Como essa condição resulta em false,
a função vai ser executada pela segunda vez, mas dessa vez o parâmetro item recebe o segundo item do array, que é o 2. 2 é igual a 2, true. Então, como a condição resultou em true, ao invés de executar a função para o próximo item do array, o sum retorna true e toda essa invocação resulta em true. Agora, se nenhum item do array atender a essa condição, se a gente especificar 4, por exemplo, a função vai ser executada para todos os itens do array, e como nenhum item do array é igual a 4, o sum vai retornar false e toda essa expressão vai resultar em false. No nosso caso, a gente vai duplicar essa const, vamos selecionar o valor dela e inserir um array que contém img como primeiro item e p como segundo item. Vamos encadear nesse array a invocação do método sum, que recebe uma função com um parâmetro element name, e a gente vai fazer essa função retornar se o nome do elemento clicado é igual a um desses itens do array. Então, clickedElement.tagName é igual a elementName. Ou seja, se amanhã a gente precisar adicionar um elemento dentro da div que também precisa ter a funcionalidade de ler o texto que a imagem representa, ao invés de escrever um código redundante, que seria adicionar um OR e uma outra expressão parecida com essa, a gente só precisa adicionar o nome desse elemento aqui no array. Mas Roger, e se outro programador adicionar um elemento com as letras minúsculas no array? Bom, para prevenir que esse tipo de erro aconteça, nessa comparação dentro da função do sum, a gente pode forçar que tanto o nome da tag quanto o item do array vão estar com todas as letras ou maiúsculas ou minúsculas. Então, se no final dessas duas expressões a gente encadear a invocação de um toLowerCase, essas duas expressões vão resultar em strings com todas as letras minúsculas. Então, se aqui nesse MG a gente inserir um M minúsculo, remover essa const aqui acima e salvar, se a gente clicar na imagem, o texto da imagem é lido e o efeito de sombreamento ao redor dela é exibido, e nenhum erro é exibido no console. Se a gente clicar no parágrafo, o mesmo acontece e nenhum erro é exibido no console. Ou seja, o nosso código está funcionando normalmente. Então, como agora tanto faz esses nomes serem maiúsculos ou minúsculos, eu vou deixar eles minúsculos. E agora que a gente fez o refactoring dessa função, se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem um for each que está gerando, configurando e inserindo um option no select a cada iteração. A gente poderia refatorar esse for each também para um map, como a gente já fez anteriormente para gerar, configurar e inserir as divs no main. Só que eu vou aproveitar essa oportunidade para te mostrar uma outra forma de fazer esse tipo de operação. Como que vai ser essa refatoração? Acima desse for each, a gente vai inserir uma const option elements que recebe voices.reduce. E o nosso objetivo vai ser gerar uma string com todas as tags option que a gente precisa inserir dentro do select. E a gente vai usar o reduce para fazer isso. O que é o reduce? Da mesma forma que o método map e o método filter, o reduce também recebe uma função por argumento e executa essa função para cada item do array que está sendo iterado. Quando que você vai usar o reduce? Quando você precisar reduzir, transformar o array em algum tipo de dado, que pode ser um objeto literal, uma string, um número ou até mesmo outro array. Então, desde já, é importante que você tenha em mente que, ao contrário dos métodos map e filter, o reduce tem poder e versatilidade para gerar um output que pode não ser um array. No nosso caso, a gente precisa transformar esse array voices em uma string. Então, a gente vai digitar toda a estrutura básica inicial do reduce e depois disso eu vou explicar passo a passo cada detalhe de como ela vai funcionar. Como primeiro argumento do reduce, a gente vai inserir a função que vai ser executada para cada item do array voices. E como segundo argumento, a gente vai inserir uma string vazia. Esse segundo argumento é opcional, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ele.
Essa função vai receber os parâmetros accumulator e o parâmetro voice, que representa cada objeto desse array voices. E essa função também pode receber mais dois parâmetros, que são o index e o array. Mas, como a gente não vai usar eles, a gente só vai deixar especificados os parâmetros accumulator e voice. E agora, dentro dessa função, a gente vai fazer o accumulator receber o valor que ele já tem concatenado a uma template string com a abertura e o fechamento de uma tag option. E dentro dessa tag, a gente vai inserir uma interpolação da voice.name e na linha abaixo, a gente vai retornar o accumulator. Então, return accumulator. Eu vou comentar esse for each aqui abaixo e vou explicar exatamente o que o reduce vai fazer. É o seguinte, essa função vai ser executada para cada item do array voices. Na primeira vez que essa função foi executada, esse parâmetro accumulator recebe o valor que foi passado como segundo argumento do reduce, que é essa string vazia, e esse parâmetro voice recebe o primeiro item do array voices, que é um objeto que contém a propriedade name. Nessa primeira execução da função, o accumulator vai receber o valor que ele já tem concatenado a essa string. Ou seja, como nessa primeira execução da função, o accumulator está armazenando essa string vazia, o accumulator vai receber o resultado da concatenação da string vazia com essa template string. E depois disso, o valor que esse return está retornando vai ser atribuído implicitamente para esse parâmetro accumulator. A função vai ser executada pela segunda vez. Esse parâmetro accumulator armazena o valor que a função retornou na execução passada, que é uma string com uma tag option, e esse parâmetro voice armazena o segundo item do array voices. Nessa linha, o accumulator vai receber o resultado da concatenação da string que ele já armazena com essa template string. Depois que o accumulator recebeu o resultado dessa concatenação, nessa linha, o valor que esse return está retornando vai ser atribuído implicitamente para esse parâmetro accumulator e a função vai ser executada pela terceira vez. E essas execuções vão se repetir até que a função seja executada para todos os itens do array. Quando essa função for executada para o último item do array, esse return vai retornar o accumulator que está armazenando a string cheia de options e toda essa expressão vai resultar nessa string. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que recebe option elements e salvar, a gente vê no console a nossa string com as tag option em que cada option contém o nome da voz. Ou seja, a gente pegou esse array voices e reduzimos ele a uma string. Então, no reduce, é fundamental você entender duas coisas. Primeira coisa, essa função que vai ser executada para cada item do array sempre precisa retornar um valor. E segunda coisa, cada vez que esse valor é retornado, o parâmetro accumulator recebe esse valor. Roger, e essa string vazia aqui serviu só para ser o valor do accumulator na primeira vez que a função foi executada? Exatamente. Depois da primeira execução da função, esquece que esse valor passado nesse argumento existe, porque ele foi só um valor inicial, um ponto de partida. Só que é uma boa prática você especificar esse valor inicial, porque quando você especifica ele, você tem uma representação explícita, visual, do tipo de dado que o reduce vai retornar quando a execução dele for finalizada, que nesse caso foi uma string. Se esse valor não fosse especificado, na primeira vez que a função fosse executada, esse parâmetro accumulator corresponderia ao primeiro item do array e esse parâmetro voice corresponderia ao segundo item do array. Na descrição desse vídeo também vai ter um link para uma aula onde eu falo com mais detalhes e com mais exemplos sobre o reduce. Então agora que a gente viu como o reduce funciona, a gente precisa fazer essa mesma configuração aqui de baixo nos options que a gente está gerando dentro do reduce.
Então a gente pode copiar esse destructuring e colar ele no lugar desse parâmetro voice. Vamos remover esse voice ponto daqui. Vamos inserir um atributo value no option que recebe uma interpolação da name. Dentro do option a gente vai inserir essas duas interpolações e o pipe. E agora, para inserir esses options na tela, ao invés de usar o append child como a gente estava usando aqui embaixo, a gente pode remover esse console.log daqui e através da propriedade innerHTML, a gente vai fazer com que o conteúdo HTML do select seja essa string de options que a gente gerou aqui em cima. Então select element.innerHTML recebe options elements. Se a gente salvar e clicar no Select, a gente vê a listagem de vozes e se a gente inspecionar esse Select, a gente vê os options que a gente gerou inseridos dentro dele. E agora, a gente precisa encontrar uma forma de implementar o que esse if estava fazendo, que é verificar se uma voz específica existe e se ela existir, fazer a utterance.voice receber essa voz para que de fato essa voz seja escolhida para a leitura do enunciado e a gente precisa fazer com que esse option que corresponde à voz seja selecionado no select. Observa que o VS Code esmaeceu o nome dessas const porque elas não estão sendo usadas nesse código aqui abaixo. Então, a gente pode recortar a declaração dessas consts e deixar elas abaixo da inserção dos options na tela para a gente focar em como a gente vai usar essas consts daqui para baixo. Como nesse ponto do código os options já foram inseridos dentro do select, aqui abaixo a gente vai criar as condicionais para setar qual voz vai ler o texto. Então o if que recebe Google Voice, ou seja, se a voz do Google estiver disponível, dentro desse bloco a gente vai executar esse código que está comentado aqui abaixo. E observa que dessa vez, ao invés dessa condicional do if, verificar o valor que o option recebeu, como a gente fez aqui embaixo, como nesse ponto do código os options já foram inseridos no select, se a voz do Google existir, o option que contém a voz do Google já foi inserido no select. Então a gente não vai mais fazer a verificação do option.value aqui na condição do if, porque é certeza que se a voz do Google existir, esse option já está dentro do select. Só que como a gente não tem mais a referência do elemento option aqui nessa const option, como esse option já foi inserido dentro do select, a gente vai obter e armazenar a referência dele através do query selector. Então na linha de cima, a gente vai inserir uma const Google option element que recebe select element, que é a referência do select em que os options estão dentro, ponto query selector, que a gente vai quebrar a linha porque essa expressão vai passar 80 caracteres, que recebe o seletor CSS do option específico que a gente quer obter, que é o option que tem o atributo velho armazenando o nome da voz do Google. Então, a gente vai inserir uma template string, colchetes, value, que recebe aspas duplas com uma interpolação da Google Voice.name. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que recebe Google Option Element, comentar essa linha abaixo e salvar, a gente vê no console o option que tem a voz do Google PTBR. Só que o option do Google ainda não está sendo exibido por padrão aqui nesse select. Para resolver isso, a gente pode remover esse console.log daqui, vamos descomentar essa linha e vamos substituir esse option pelo Google Option Element. Se a gente salvar, a gente vê que o option exibido no select é o do Google PTBR. Se a gente clicar na imagem, o texto da imagem é lido com a voz do Google. Se a gente clicar no parágrafo, o texto também é lido com a voz do Google. E para a voz da Microsoft, a gente vai fazer o mesmo. Então, no final do if, a gente vai inserir um else if que recebe Microsoft Voice. E dentro desse else if, a gente vai inserir esse mesmo código. Só que a gente vai substituir as ocorrências do Google Voice pela Microsoft Voice. E essa Google Option Element vai se chamar Microsoft Option Element. Vamos testar esse else if?
se a gente remover esse código comentado daqui, remover o L do Brasil e salvar, a gente vê que o option exibido no select é o da Microsoft PTBR. Se a gente clicar na imagem, Estou feliz. o texto da imagem é lido. Se a gente clicar no parágrafo, Estou feliz. o texto do parágrafo é lido. Então agora a gente pode voltar o L do Brasil e refatorar esse código. Observa que o código dessa função pode ser classificado em duas ações diferentes. Aqui em cima, os options estão sendo criados e inseridos no DOM. E aqui abaixo, as vozes do Google e da Microsoft estão sendo buscadas, a voz do enunciado é setada e o option da voz é exibido como padrão do select. Então, para a gente isolar essa primeira parte em uma função, acima da Let Voices, a gente vai inserir uma const insert option elements into DOM, que recebe uma função com o parâmetro voices, e dentro dessa função a gente vai colar esse código. Se a gente quiser, a gente pode fazer essa atribuição para inner.html acontecer sem a criação da const options elements, e dentro dessa função, ao invés desse código, a gente vai inserir a invocação da insert options elements into DOM, que recebe o array voices como argumento. E agora, para a gente isolar esse código, acima da let voices, a gente vai inserir uma const set ptbr voices, que recebe uma função com o parâmetro voices, e dentro dessa função a gente vai selecionar e colar todo esse código, e abaixo da invocação da insert options elements into DOM, a gente vai substituir esse código pela invocação da set ptbr voices, que recebe o array de vozes como argumento. Então, agora que a gente isolou essas duas funções, a gente precisa melhorar essas condicionais. E a gente pode começar eliminando a repetição de código nesses dois blocos. O código desses dois blocos faz exatamente a mesma coisa. A única informação dinâmica entre esses dois códigos são a Google Voice e a Microsoft Voice. O código do if executa ações baseado na Google Voice e o código do else if trabalha em cima da Microsoft Voice. E qual nome a gente vai dar para a função que vai isolar esse código? Se a gente observar o que esse código está fazendo, a gente vê que ele está setando a voz do enunciado e está marcando como padrão do select o option que corresponde a essa voz. Então aqui acima, a gente vai inserir uma const set utterance voice, que recebe uma função com um parâmetro voice, e dentro dessa função a gente vai copiar e colar esse código do if. Vamos substituir as ocorrências da Google Voice pelo parâmetro voice. Vamos substituir as ocorrências da Google Option Element por Voice Option Element, e tanto dentro desse if como dentro do else if, a gente vai invocar a Set Utterance Voice, que recebe ou Google Voice ou Microsoft Voice. Vamos remover o código abaixo dessas invocações, e se a gente salvar, a gente vê que o option exibido no select é o do Google PTBR. Se a gente clicar na imagem, Estou com fome. o texto da imagem é lido. Se a gente clicar no parágrafo, Estou com fome. o texto do parágrafo é lido. Se a gente clicar no inserir texto e inserir preciso sair de casa e clicar em ler texto, Preciso sair de casa. o texto também é lido. E com isso a gente chega ao fim de mais uma aula. E para você que está aí, eu queria deixar só mais um último recado. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o maior aprendizado que você teve nessa aula. Por quê? É legal para mim entender o que eu estou fazendo que funciona. Isso me motiva, me dá energia para continuar no processo de parar o que eu estou fazendo e investir esse tempo para vocês. Existe sempre um esforço para isso e eu queria saber se está valendo a pena para você. Então o melhor jeito de você falar, Roger, foi muito bom, o melhor jeito de você me agradecer é me agradecer comentando qual foi o seu maior aprendizado. Isso para mim não tem preço. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.